Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem, né? E vamos lá para mais uma aula de Educação Física. Gostaria de me apresentar aos que não me conhecem antes de mais nada. Meu nome é William, né? Sou o professor de Educação Física de vocês e vamos tentar trabalhar da melhor maneira para que vocês compreendam o conteúdo, né? E saiam satisfeitos, saiam com um pouquinho mais de conhecimento das nossas aulas, né? Aos que não estão acostumados, né? Pessoal, nós trabalhamos da seguinte maneira, né? Um pouquinho de prática, um pouquinho de teoria, um pouquinho de teoria, um pouquinho de prática, né? Conforme alguns conteúdos a gente tem um pouquinho mais de facilidade de fazer aula prática, nós vamos fazer, certo? Alguns conteúdos que a gente tem um pouquinho mais de dificuldade de acessibilidade a objetos, a espaços específicos, nós vamos ver mais teoria, né? A aula vai ser um pouquinho mais falada, tá bom, pessoal? Mas vamos lá. Antes de mais nada, gostaria de falar para vocês que o conteúdo que a gente vai estudar hoje está relacionado à dança. Isso mesmo, nós vamos aprender um pouquinho mais sobre o que é dança. Inicialmente, trago um conceito de dança para vocês, né? O que eu acho um dos mais adequados, porém existem outros e tantos outros conceitos de dança que vocês mesmos podem achar mais adequado, né, ou menos adequado. No entanto, trago este conceito que eu vou falar para vocês nesse momento. Vamos lá, gente. O que é dança de fato? A dança é a arte de mexer o corpo através de uma cadência de movimentos, né, e ritmos, criando harmonia própria. Enfim, né? Sabemos que a dança é uma arte? Óbvio, professor, a dança é uma arte, né? A arte de mexer o corpo, isso mesmo. Professor, mas veja, o senhor está mexendo o corpo aí, o senhor está dançando, o senhor está gesticulando, o senhor está com a cabeça para frente, a cabeça para trás, né? Está dançando? Não, né? Então, a arte de mexer o corpo através de movimentos, né? E ritmos, criando uma harmonia própria, né? Se eu passo a criar algum tipo de harmonia própria, opa, aí a gente já começa a ver, né, o que é dança e o que não é. Estou gesticulando, não estou dançando, mas, né, se eu começo a mexer o corpo, né, através de uma harmonia própria, opa, já pode ser considerado ali algum tipo de dança, nem que seja só da minha imaginação, tá bom, pessoal? Ó, uma pergunta que eu gosto muito de fazer nessas aulas iniciais da gente, né, é que, meus queridos, o que é que vocês acham, né? Uma pessoa, ela pode vir a dançar sem som de nada, né? Sem algum tipo de som, sem estar tocando algum tipo de música? O que é que vocês acham? A resposta é sim, isso mesmo. Professor, só se a pessoa for maluca, não é? Veja bem, como é que eu vou dançar sem estar tocando algum tipo de música? Vamos entender, certo, gente? Ó, podemos usar o poder da nossa imaginação. Isso mesmo. Através da nossa imaginação, nós podemos dançar, gesticular, criar harmonia, né, nos nossos movimentos. Tudo bem, professor, mas aí já sei que eu posso dançar sem música, mas a gente pode criar o nosso próprio som? Também, pessoal, isso mesmo. A gente pode criar o nosso próprio som através de quê, né? Ó, batendo na mesa, batendo palmas, ó, batendo no corpo, certo? Nós podemos criar os nossos próprios sons e os nossos próprios movimentos. Tanto é que, vamos entender como surgiu esse negócio de dança. Vamos lá? Ó, registros mostram, pessoal, que a dança existe desde a pré-história. O que significa isso, professor? Muito e muito tempo atrás, certo? Vamos colocar aí milhares e milhares de anos atrás. Professor, mas como é que esse pessoal sabe disso? Esses estudiosos sabem disso, né? Não sei se vocês já estudaram, né? Mas antigamente, né, os seres humanos tinham o costume de desenhar nas pedras. Isso mesmo. Se eles vissem algum perigo, eles desenhavam, né? Se eles vissem algo diferente, algo de bom, algo de ruim, eles desenhavam. E com a dança não era diferente, né? Quando o ser humano ali identificava alguns grupos dançando, ou até ele mesmo estava em algum tipo de ritual dançando, né? Eles acabavam registrando nas
rochas, né, com as pedras, faziam os seres humanos ali em círculos, fazendo movimentos específicos, né, de dança. Então, imagina-se que surgiu mais ou menos assim, certo, gente? A dança. E como foi de fato, professor, que eles conseguiram que sabiam que podiam dançar, né? Ó, eles batiam os pés. Opa, a gente bate os pés no chão, a gente cria algum tipo de som. Ok, cria assim, né? Eles batiam, ó, as mãos. Opa, né? A gente bate os pés, bate as mãos, a gente já consegue fazer algum tipo de som que dá pra mexer. Isso mesmo, tá bom, pessoal? Né? E isso eles foram descobrindo individualmente, tá bom, gente? Ó, mas e aí, professor? Como é que surgiram as danças em grupo? Isso mesmo. Ó, quando os seres humanos, as pessoas começaram a se organizar em grupos, né, foi através de que, de fato? Vamos entender. Ó, as pessoas, né, tinham as crenças um pouquinho diferentes do que nós temos hoje, porque, né, elas eram politeístas. E o que significa isso, professor? Acreditavam, né, em vários deuses, acreditavam em Deus do céu, né, Deus do sol, Deus da água, né, Deus da chuva, Deus do vento, Deus do fogo. Então, um pouquinho diferente do que a gente acredita hoje. Um pouquinho não, né, gente? Bastante diferente, porque a maioria das pessoas hoje, né, pelo menos aqui na nossa região, acreditam no cristianismo. Isso mesmo, né? Para vocês que não sabem, cristianismo é a religião, né, mais praticada e uma das mais praticadas no mundo. Aquela religião que acredita em Deus, em Jesus Cristo, Papai do Céu, que a maioria de nós acredita, tá bom, gente? Então, sabendo disso, que o pessoal da pré-história, né, acreditava ali em diversos deuses, aquela coisa, eles também acreditavam que talvez se nós fizéssemos alguns tipos de movimentos, aquela coisa e tal, nossos deuses se agradem, né? Nós possamos agradar nossos deuses de alguma maneira e ele vai fazer o que a gente quer, né? E também como forma de agradecimento, né? Se a gente pedia chuva e por algum acaso, a gente enquanto ser humano, tá, gente? Se a gente pedia chuva e por algum acaso chovia 2, 3 dias depois, né? Acreditava-se, nossos deuses nos atenderam, vamos dançar em rituais religiosos para agradecer, não é isso? Então, a organização das pessoas em grupo surge através de rituais religiosos, certo, gente? Esses rituais religiosos serviam para pedir algo aos deuses ou para agradecer algo aos deuses. Dessa maneira, acredita-se que surgiu a dança. Esses registros, pessoal, né, foram ali no Egito, né, mais ou menos por volta de 2000 anos antes de Cristo. Então é um período, né, já bem distante do que a gente vive. A gente está no ano 2020, 2021, perdão, né? Então 2000 anos antes de Cristo. Acredita-se aí que por volta de 4000 anos, né, que esses fatos começaram a ocorrer e o ser humano começou a se organizar, né, através da dança, danças em grupo, né, em rituais religiosos. Espero que tenha ficado bem claro, tá bom, gente? Com o passar do tempo, aquela coisa, a dança foi se desenvolvendo. Isso mesmo, foi se desenvolvendo. Então, quando a dança chega na Grécia, né, gente? A dança chega ali mais ou menos atrelada aos Jogos Olímpicos. Isso mesmo, a dança chega junto dos Jogos Olímpicos, né? Quando iriam acontecer os grandes eventos esportivos, né? Naquela época, já depois de muito tempo, né? Entra a dança como uma forma de arte, né? Uma forma de apresentação, ou antes ou depois dos jogos, tá bom, gente? Ela se desenvolve, né? Porém, o Japão, né? Até os dias de hoje, eles preservaram, né, o caráter religioso das danças, né? Ou seja, algum pedaço ali do Oriente, né, do Japão, eles ainda assim, gente, dançam, né, naquela expectativa de rituais religiosos que eles entendem, né, na fé deles. Tá bom, pessoal? Quando a dança chega em Roma ali, a dança ela ganha caráter mais sensual, né? Apesar de que alguns romanos também dançavam para os deuses, né? O deus Baco ali, o deus do vinho,
eles inserem alguma forma de sensualidade, certo, pessoal? Ó, na corte renascentista, ali mais ou menos, né? A dança ela volta a ter um caráter teatral, né? Então você pode observar que alguns períodos a dança ela tem um sentido aqui, tem um sentido ali, tem um sentido ali, né, professor? E professor, o que é caráter teatral, né? É a dança em sua forma mais artística, certo? É a dança quando você quer expressar algo, quando você quer dizer algo, né? A dança ela inicia-se ali no com caráter teatral, com algumas vestimentas, né, com algumas especificidades, né, que a gente já poderia identificar, né, gente? Por volta ali mais ou menos do século XVI, né, as danças ganham características próprias de cada região. Como assim, professor? Né? Por exemplo, né, se alguma região era mais fria, a dança era de um jeito. Se alguma região era mais triste, a dança era de um jeito. Se alguma região era mais quente, era mais feliz, né, a dança já era de outro jeito. Então, essas características aí, elas foram se aprimorando e cada localidade, né, foi tendo a sua. Tanto é que nós aqui em Pernambuco, né, trazendo para a nossa época, nós aqui em Pernambuco temos o frevo, né? Temos o forró, então temos ritmos alegres, né? Aí quando você muda um pouquinho de região aqui do Brasil, vai lá para o sul, né? Aí lá tem o sertanejo, né? Lá tem o próprio funk, né? Que é popular aqui também. Então cada região, né? Foi possuindo, né? As suas especificidades de dança e de seus ritmos, tá bom, pessoal? No século XIX, mais pertinho da gente, né? Foram aparecendo as danças em pares. E isso é onde a gente vai bater na tecla com vocês, né? Danças em pares. O que é danças em pares, professor? O que são danças em pares? Nada mais são do que as danças de salão. Isso mesmo, né? Onde um homem e uma mulher vão lá e dançam. Ou um homem com outro homem vai lá e dança. E uma mulher com uma mulher vai lá e dança. Não precisa ser homem e mulher para ficar caracterizada a dança de salão, tá bom, gente? Mais ou menos ali, vou repetir mais uma vez, por volta do século XIX começaram a aparecer, né, esses tipos de dança, né, as danças internacionais, né, como o tango e etc, tá bom, gente? Passado isso, superado isso, século XIX, outra grande transformação acontece e aparece o rock and roll, isso mesmo. Apesar de alguns não gostarem, acharam um ritmo muito, muito doidão, né? Existem vários tipos de rock and roll, né? Existe um rock and roll mais pesado, existe um rock and roll mais leve, existe um rock and roll mais dançante, menos dançante, mais romântico, né? Existe um rock and roll bem pesado que fala de várias coisas, de outras coisas que eu não vou aqui falar para vocês. Vocês já conhecem, se vocês não conhecem, procure saber, certo? Então, a obrigação da gente não assistir apenas a aula do professor, mas depois querer se aprofundar, certo? Então, gente, no mais, é isso, né? Nossa aula foi sobre as origens das danças, como ela pode ter vindo a se desenvolver, né? Como ela surgiu, né? Como ela está nos dias atuais. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido, ok? Junto do vídeo vai um textozinho bem bacana que vocês vão ler e vão analisar junto ao vídeo e vão entender. Certo, pessoal? No mais, espero que vocês tenham entendido, tenham gostado e tenham um ótimo dia, né? Uma ótima sexta-feira, porque hoje é sexta-feira, certo, pessoal? Aquele abraço e qualquer dúvida, venham no meu privado, isso mesmo. Estamos juntos, pessoal, e até mais.